E por aqui a gente segue o nosso Vida Mais, com o nosso entrevistado especial hoje, doutor Leandro Fernandes, que já falamos aqui no primeiro bloco sobre medicina, sobre cardiologia, mas começamos aqui essa entrevista falando da quantidade de temas e de atividades que o doutor Leandro faz, doutor Leandro. E agora que eu queria puxar esse assunto aqui para outros dois temas que eu sei que é sua paixão também. Vamos falar primeiro sobre a Academia de Medicina do Piauí. Academia de Medicina. Como é que veio isso para você? Atualmente você está presidindo lá aquela instituição, e como que isso veio para a sua vida? Como que partiu o interesse, Leandro? Eu, como sempre, gostei dessa parte literária, acadêmica, né? Essa coisa da memória, do resgate histórico, né? Então acho que foi uma aproximação até natural, entendeu? Uhum. Eu entrei na Academia de Medicina do Piauí em 2012. Eu tenho a impressão que eu devo ter sido mais novo. Ou eu ou o Luiz Ayrton, um dos dois foi o mais novo a entrar na Academia de Medicina do Piauí. E às vezes a gente não entende muito bem o que é uma academia, mas eu vou dizer para você, as academias são extremamente necessárias. Uhum. O que é esse nome, academia, ela vem da época de Platão. Existia um jardim de Academos, onde na mitologia grega, Casto e Póllux resgataram Helena, que tinha sido sequestrada, e aí 300 anos depois Platão funda a sua academia, que era uma escola filosófica, né? Nesse jardim, por isso que o nome é academia. Só que foi na Idade Média que começou a questão de academia ganhar essa coisa de repositório cultural, histórico. Então, as academias, elas são entidades do bem, elas são repositórios, são guardiãs de tudo aquilo que faz bem à sociedade, o nosso resgate moral, ético, histórico. Então, por exemplo, aquele mandamento mosaico que nós devemos honrar pai e mãe, ele não é só no sentido biológico, ele também é no sentido histórico, antropológico. E a Academia de Medicina para os médicos, ela funciona, ela está exatamente na figura desse farol. Ela é essa antena, esse espelho onde o médico deve se espelhar, né, ou ter ali a sua referência profissional para que ele atue de forma ética. Eu até digo, quando eu vou dar aula às vezes para os alunos, que eu toco no assunto da academia, que para você ser um bom médico, amigo Jocerlano, você não precisa de muita coisa, você precisa saber onde está o conhecimento, ter um canal de atualização, ser ético, ser humilde, ter uma boa relação médico-paciente, e bom senso. São 5 coisas simples assim, não precisa. Você tem que ter referência ética, entendeu? Tem que ter uma referência moral, tem que ter a referência, assim, a personificação a gente tem que ser humilde, né? Por exemplo, só agradece quem é humilde. Quem não é humilde não agradece. Eu tenho certeza que você é grato a todos os seus professores que lhe ensinaram. Sem dúvida. Grato a seu pai. Então, por exemplo, nós como pessoas, você, Jocerlano, eu aqui, Leandro, nós fazemos parte de uma academia. Você é hoje o ocupante da cadeira que foi de seu pai. Você, quando escreve seu nome, Jocerlano Santos de Souza, você está honrando ali. A imortalidade acadêmica é exatamente isso. Eu hoje ocupo a cadeira de número 5, cujo patrono foi o Dr. Ulisses Marques e o primeiro ocupante, Dr. Luiz Pires. Então, a imortalidade acadêmica é você trazer essa recordação, essa memória, esse feito daqueles que vieram antes da gente pavimentar o caminho. Então, você ocupa a cadeira da sua família e você hoje é o ocupante, o patrono, talvez seja seu avô, seu pai foi um dos ocupantes. Um dos ocupantes, esse conceito de academia para a nossa vida diária, né, não está tão claro para a gente assim, né? É verdade. Que não tem essa vivência. E, de fato, eu costumo falar muito isso também. Eu sou o único médico da minha família, hoje não. Tenho primas médicas mais novas, que recém-formadas, mas assim, na época de tentar fazer medicina e poder, aquele nosso instinto, né, de querer servir, de querer ajudar e acredito também que por uma vontade divina, que eu acho que a nossa vida, na minha forma de acreditar, ela é um livro, você como escritor também, mas eu acho que está mais ou menos programado o que vai acontecer na nossa vida. Enfim, eu prefiro pensar que minha função nessa vida é ajudar as pessoas dessa forma. Você falou uma coisa fundamental, servir. Eu falei ainda agora que a gratidão é a personificação da humildade. Só agradece quem é humilde.
Quem não é humilde acha que os outros têm a obrigação de fazer as coisas por ele, né? E o serviço é a personificação do amor. Você pode até servir sem amar, mas se você ama, você serve. Verdade. Entendeu? Verdade. Isso é um fato. Se você realmente ama, você serve. Você se coloca no lugar do outro e ajuda. E assim, Leandro, também eu tive já o prazer de trazer vários ex-professores nossos aqui nessas conversas. Um deles, saudoso, que nós, inclusive, no último programa, ou penúltimo, nós reforçamos de novo a importância que ele teve, o professor Edilson, que recentemente nos deixou. E assim, tive o prazer realmente de trazer vários, gratos a todos eles. Outro dia, Leandro, eu estava na sala de aula, e aí o nosso querido professor Elisiário, foi meu professor também, Cardoso, da cardiologia, já esteve aqui também. No meio da aula, o celular estava no silencioso ali, e aí tocou, era ele para, enfim. E no meio da aula eu disse, virei para a turma e falei, turma, dá licença, permitam eu atender esse telefone aqui. É porque com relativa frequência que o Elisiário liga para discutir algum caso, enfim. Mas eu atendi, coloquei no Viva Voz e disse assim, meu querido professor Elisiário, que é assim que eu chamo ele, né? Porque estava na frente da turma, mas é assim, olha, você está aqui no Viva Voz, eu atendi, nesse momento eu estou em sala de aula, mas eu só atendi para lhe dizer que o que você fez por mim lá atrás, hoje eu estou fazendo aqui por essas 40 pessoas que estão na minha frente. Para que eles, daqui a um tempo, também possam fazer por outras pessoas. E assim, aí ele era um caso de um marca-passo, Leandro, que ele estava encaminhando um paciente para implantar um marca-passo, e aí ele aproveitou o Viva Voz e já deu um recado para a turma, olha só, quando tem no sangue a vontade de ensinar e de passar a experiência, ele já aproveitou aquela ligação e já passou um recado para os alunos ali também. Mas enfim, cara, acho que a nossa vida realmente é feita de pessoas que vieram antes da gente para pavimentar tudo isso, como você bem falou. Como é que a academia hoje, Leandro, participa também da formação? Como é que é o relacionamento entre academia e estudantes, por exemplo? Pois é, esse é o nosso principal desafio. Eu assumi a presidência da academia, já vai fazer um ano e pouco. Eu era o vice-presidente, o presidente era o Dr. Pedro Augusto, que infelizmente nos deixou no exercício do cargo, né? E aí eu fui conduzido à presidência e depois houve uma eleição e eu fui reconduzido à presidência. Então, o desafio maior dessa nossa gestão é exatamente trazer esse link de novo, é trazer o jovem, o estudante de medicina, o médico recém-formado, aquele jovem médico, para que ele conheça um pouco da academia. Então a gente está fazendo uma programação mensal de aulas, de debates, né? A gente tem feito, inclusive o auditório do Hospital Francisco Vilar, que tem cedido o auditório para a gente fazer essas reuniões, e a gente tem divulgado, e tem sido uma coisa muito interessante. Os alunos, por exemplo, tem uma disciplina que é a história da medicina. Essa é uma disciplina fundamental. Eu ia citar isso para você, que eu sou egresso da Universidade Estadual do Piauí, sou da terceira turma, e no ano 2000, no meu primeiro período da faculdade, eu tive uma disciplina com o professor Luiz Ayrton, Evolução do Pensamento e da Prática Médica. E hoje a gente comenta com os alunos isso, poxa, ali é o início, para que a gente possa começar a ter a visão e a sensibilidade até, né, de que caminho que nós vamos percorrer nos próximos anos. Então, acho fundamental, por exemplo, ressaltar a importância da disciplina. Para você ver como isso é importante. Essa disciplina da qual você foi aluno foi a primeira do Brasil, a primeira experiência no Brasil. E hoje já faz parte do currículo médico, as universidades aí por fora colocam no currículo médico, e é importantíssimo, a gente tem que saber de onde veio. Entendeu? A gente tem que conhecer com honrar pai e mãe. Sem dúvida. Você não conhece. Doutor Leandro, seguinte, meu amigo, essa conversa aqui, ó, ela poderia render muito mais, eu tenho certeza disso, mas a gente precisa falar sobre o cangaço. Eu soube, assim, já vi em outros momentos, em matérias, enfim, o seu conhecimento com a época do cangaço do Brasil, então, como é que isso começou? Rapaz, pra você ver, né? Agora eu fazendo uma brincadeira com um amigo meu, ele disse, rapaz, tu tem tempo para te ocupar com cangaço? Eu disse, rapaz, pra você ver como tem médico desocupado nesse mundo. E nem é, né? Mas assim, rapaz, quando eu tinha 9 anos, em 82, eu assisti uma minissérie, você deve conhecer, Lampião e Maria Bonita, que passou na televisão com Nelson Xavier, Tânia Alves. E eu tinha 9 anos e fiquei impactado com aquela minissérie, entendeu? Com a indumentária, com a história. E eu virei para meu avô
meu avô era vivo na época, eu perguntei, isso aí é verdade? Isso aconteceu? Ele disse, é verdade. Existiu. E ele me pegou um livro e me presenteou com esse livro. Chamava Lampião, Cangaço e Nordeste, de uma escritora pernambucana. Para você ver como são as sincronicidades. Segundo Jung, a sincronicidade é uma das maneiras de Deus conversar com você, né? Então, por exemplo, meu pai, aliás, vou começar pela Aglai. Essa escritora pernambucana, final dos anos 60, ela defendeu no programa J. Silvestre sobre a vida de Lampião. Ela ganhou aqueles programas de televisão que você falava sobre alguém ou tinha um conhecimento, né? E ela ganhou falando sobre Lampião, isso final dos anos 60. E ela escreveu um livro chamado Lampião, Cangaço e Nordeste. O meu papai era funcionário da Telepisa. E no começo dos anos 70, ele foi consertar, foi com o carro da empresa, com os funcionários, consertar alguma coisa no sul do estado, e não tinha estrada direito, a lama, e eles passavam e viram um Fusca atolado. Pararam para ajudar a desatolar. Quando desatolaram o Fusca, uma das passageiras do Fusca era a Aglai, e disse, olha, eu agradeço a ajuda de vocês e queria lhe presentear com um livro meu que eu escrevi. Aí papai recebeu o livro, obrigado, só que papai não se interessava por isso, presenteou meu avô. E meu avô me presenteou. Então esse livro está lá em casa, autografado pela Aglai. Você vê, né? Ele precisava chegar nas minhas mãos. Né? Então meu avô me presenteou, o livro é ricamente ilustrado e a partir daí eu não parei mais. Comecei a ler, aí fui ficando mais velho, toda vez que tinha oportunidade de ir numa livraria eu comprava livro, estudava, você acaba conhecendo o assunto. Né? E aí tinha um autor, que era o Dr. Antônio Amaury Corrêa de Araújo, que é um dentista de São Paulo, que eu adorava os livros dele. Por quê? Porque ele era dentista e ele usava o consultório de odontologia para atender lá. São Paulo é a maior cidade nordestina do mundo, né? Então ele atendeu irmãs de Maria Bonita, ex-cangaceiros, ex-volantes, coiteiros, pessoal que ia para São Paulo, né? Isso nos anos 60, anos 70. Então ele começou a escrever baseado no que ele conseguia pegar do consultório. Quando eu peguei aquilo, eu disse, quando eu crescer eu quero ser isso aqui. Eu quero fazer isso aqui que esse cara faz. E aí, resultado, eu fui fazer faculdade em Recife, lá eu já tive contato com alguns ex-cangaceiros, como Candinheiro, tive contato com um grande pesquisador, que é Frederico Pernambucano de Melo, da Fundação Joaquim Nabuco, e em 98 eu fui fazer residência médica em São Paulo. Logicamente que eu fui atrás do Dr. Antônio Amaury. Ficamos amigos, tivemos 10 anos de convivência e escrevemos um livro juntos. O livro é Lampião, a Medicina e o Cangaço, Aspectos Médicos do Cangaceirismo. É uma abordagem que até então era inédita, né, assim, de ver a parte médica do cangaço, as feridas, os traumas, como é que eles lidavam com as situações de emergência, o que é que usavam para isso, para aquilo, os remédios do mato e tal. Então, nós escrevemos esse livro e ele me apresentou a muitos ex-cangaceiros. Eu fui médico de uma irmã de Lampião, Dona Mocinha, que morreu com quase 100 anos, mais de 100 anos. Ela infartou, eu levei ela para o hospital, ajudei a cuidar dela no hospital, fiz eco dela. E como que foi, Leandro? Assim, o que é que esse período do Brasil e toda essa sua experiência, inclusive porque você teve também a oportunidade de avaliar os crânios? Tive essa oportunidade. Com toda essa sua proximidade, como é que foi essa experiência lá e o que é que esse período nos ensina? Olha, eu acho assim, o cangaço ele é um período extremamente rico e ainda pouco estudado. Não, já está bem melhor, já se estuda mais, existem teses hoje de mestrado, doutorado que abordam essa questão do sertão nordestino de uma maneira geral. Mas se eu pudesse assim definir o que foi o cangaço, o cangaço, quem melhor define é exatamente o professor Frederico Pernambucano de Melo, quando ele diz que é a derradeira manifestação do irredentismo. O que é isso? É a ojeriza ao processo de colonização. Então é aquele indivíduo que quer continuar sem lei nem rei, o nome já está dizendo, sem rei, sem lei nem rei. E ele vai cada vez mais se escondendo no meio da caatinga, no meio do mato, porque ele não quer a presença do colonizador. Então se você olhar, por exemplo, vamos ver aqui no nosso Piauí, Mandu Ladino, o índio que é hoje considerado o índio revolucionário, que arregimentou em torno dele tribos que eram inimigas para combater o colonizador. Mandu Ladino é um cangaceiro primordial, entendeu? É um cara que se opôs à colonização, entendeu? Então você vai vindo, vai subindo, por exemplo, o que foi a Batalha do Genipapo?
A Batalha do Genipapo foi um grito contra o colonizador. Entendeu? Inclusive, na época da Batalha do Genipapo, surgiram bandos de cangaceiros aqui no Piauí. Um deles, Vicente Bezerra da Costa, que foi perseguido pela polícia e tudo. Então, claro que nos estados, nos lugares diferentes, os cangaços têm uma roupagem um pouco diferente de um lado para o outro. E claro que um se sobressai, outro se sobressai, e quem mais se sobressaiu foi Lampião. Ele realmente tinha uma inteligência, uma sagacidade. Eu não vou dizer para você, tem gente que diz, rapaz, se Lampião fosse médico, seria um grande médico, porque era muita gente, não, seria um fracasso. Ele seria grande se ele fosse cangaceiro, que foi o que ele foi. Se Lampião fosse médico, seria um fracasso. Lampião realmente é aquela história, o conhecimento é quando, o sucesso é quando o conhecimento encontra a oportunidade. Ele tinha o conhecimento, porque ele aprendeu o cangaço com um cangaceiro chamado Senhor Pereira, e quando ele passou a chefiar o bando, ele deslanchou, entendeu? Era um cara que realmente soube ter uma inteligência prática para manusear tudo aquilo. Então, quando você analisa retrospectivamente, a gente tem que analisar, por exemplo, o cangaço tem alguns aspectos que são extremamente curiosos. Vou dar um exemplo para você aqui, que como isso é muito interessante. As mulheres, por exemplo, a mulher, no interior do Nordeste, no sertão nordestino, há uma rigidez moral, sexual, religiosa muito, muito grande. Então, por exemplo, a mulher ela não podia sair de casa para morar com alguém sem estar efetivamente casada, senão era taxada de prostituta, era rebaixada nesse sentido. Entendeu? Então, se, por exemplo, o pai não aceitava o relacionamento, o que é que o cara fazia? A música do Luiz Gonzaga conta muito isso. O noivo roubava a noiva, mas levava para a casa de uma tia ou de uma parenta, ficava lá até casar. Sim. Só ia conviver maritalmente com a moça depois que casasse. No cangaço isso não acontecia. Houve uma revolução sexual aí. Os cangaceiros levavam as moças iam viver com eles sem casar e não eram vistas como uma atitude, como prostituição, como nada nesse sentido. Você veja que coisa interessante. No meio de uma sociedade extremamente machista, patriarcal, isso foi uma micro-revolução sexual dentro daquilo. Maria Bonita era casada, deixou o marido para ir viver com Lampião. Entendeu? Veja como esses são pequenos aspectos assim de que você vê que ainda não foram adequadamente estudados, mas que são muito interessantes do ponto de vista da sociologia, da antropologia. Que bom, meu amigo Leandro. E assim, ver você falar com tanto entusiasmo aí desse período e de todos esses hábitos aí da época do cangaço, só mostra pra gente isso. Você falou que tem sido mais estudado, mas a gente precisa falar mais disso, precisa trazer para os meios realmente, meios de comunicação. A gente tem que marcar outros encontros desse aqui. Mas você sabe por quê, rapaz? Porque é nosso DNA, Jocelyn. É nosso DNA, faz parte da gente, é o que nos identifica. Tem um amigo Wilson Seraina que diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, rapaz, a gente tem que ir atrás da boa cultura. E a nossa é ótima. Entendeu? Então, claro, você tem que conhecer outras culturas. Nada tem que conhecer, sem problema nenhum. Mas vista a sua. Sim. Vista a sua. Por exemplo, hoje eu fico triste quando você, um dia desse, numa conversa com alguns estudantes, eu perguntei assim, vocês conhecem essa música? O meu boi morreu. E eles ficaram olhando para mim. Que será de mim? E eles olhando para mim. Manda buscar outro maninha lá no Piauí. Ninguém conhecia música. Alunos de 12 anos. Isso é muito grave, Jocelyn. Nós estamos no Piauí. Sim. Se fosse lá no Rio Grande do Sul, eu não dizia nada. Mas aqui no Piauí a gente não conhecia essa música. Para não deixar perder essa... Então está faltando um pouco desse link realmente com o que nós somos, porque está no nosso DNA. Que bom, meu amigo. Eu sei que independente das suas atividades como médico, como academia, isso aí está no seu DNA. Literalmente você vai levar isso para a gente para a vida inteira. Meu amigo Leandro, obrigado pela presença aqui no Nossa Vida Mais. Suas ordens. Espetáculo aí. E com certeza nós teremos outros momentos aqui de oportunidade para a gente poder conversar. Muito obrigado, um abraço a todos aí. Foi um enorme prazer estar aqui com você. Obrigado, meu amigo Leandro. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural. Edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.